Ei, sejam todos muito bem-vindos. Quis garantir meu chá hoje porque tá frio. Aqui está chovendo. E aí a gente precisa se esquentar, o chá sempre ajuda, né? Lembrando que a gente faz as lives 12:30. A gente vai fazer as lives segunda, quarta e quinta. E quando eu tenho horário livre de não atendimento, eu também faço live, tá? Então, as lives acontecem de segunda a sexta-feira. Muito dificilmente eu faço uma live no final de semana, mas às vezes acontece de fazer ali no TikTok. E esse assunto de hoje, triangulação dramática, não sei se vocês conhecem, se vocês se identificam. O que vocês pensam assim, triangulação dramática? Eu coloquei uma foto no Instagram ali, né? De um casal de mãos dadas e uma moça por trás dando as mãos, né? Quando a gente fala de triangulação, não tem como a gente deixar de considerar todo o trabalho que o Eric Berne fez dentro da análise transacional. A análise transacional é também um ramo da psicologia, ela derivou da psicologia, ela é uma teoria psicológica, e nessa teoria você observa então essas transações, o que acontece nas interações humanas, o que acontece nas interações com as pessoas. E quando a gente está falando de triangulação dramática, então a gente está falando sim de 3 pessoas, e essas 3 pessoas elas encenam papéis específicos. Mas voltando um pouquinho mais lá no Eric Berne, o Eric Berne tem um trabalho bem fantástico a respeito do entendimento da diferença entre a postura de um pai crítico, de uma postura de uma criança e a postura de um eu adulto. Então essas 3 posições perceptuais, elas derivam todo o trabalho que foi feito por Eric Berne, entre outras coisas que ele fez também, mas principalmente para adequar a sua resposta, o seu comportamento, aquilo que é aderente à tua idade, que é aderente ao papel que você usa. Então, o Eric Berne, ele trabalhou bastante para que a gente entendesse muitas vezes, por exemplo, que quando alguém diz assim, nossa fulano, isso são horas de chegar na reunião, né? Isso são horas de chegar na live, ó, a live é 12:30, se bem que eu comecei a live antes hoje, né? Mas isso são horas de você chegar? Será que alguém que está assistindo a live aqui alguma vez já passou por um constrangimento desses? Ou de alguém cobrar você? Ou de alguém falar assim, mas, né, a live, o horário da reunião era às 15, você está chegando 15:10. Essa cena em si, ela também configura um tipo de jogo psicológico. Por que um jogo psicológico? Porque ele vai seguir um script, ele vai seguir um começo, um meio e um fim, onde ele vai se desenrolar, tá? Agora é bem importante que a gente saiba que todas as triangulações, os jogos, né, as iscas aí para jogos, elas sempre vão levar você a perder. Você perder, o outro perder, enfim, todo mundo perde. Por quê? Porque ela, como eu disse, ela vai ter um começo, um meio e um fim. E por isso que muitas vezes algumas pessoas se envolvem com pessoas casadas, por isso que muitas vezes eu me envolvo com alguém que eu tenho ciúme, eventualmente, regularmente. Ou seja, de uma forma intuitiva, mesmo que você nunca tenha feito terapia, não trabalhe o teu autoconhecimento, você tem uma tendência a observar essas coisas que ficam se repetindo na sua vida, ok? Então, por exemplo, eu anotei algumas coisas aqui, né? Mas a gente precisa entender que a triangulação dramática, então, ela tem uma série de transações, de dinâmicas, perguntas, respostas, enfim, mas que elas sempre vão levar para o mesmo caminho. Eu comecei aquela discussão, quando eu vi, a gente ia pro mesmo caminho. A gente começou aquela discussão e a gente brigou do mesmo jeito, tá? Então, por exemplo, assim, ó, eu atendo homens e mulheres que costumam olhar o celular, o Instagram do companheiro, da companheira, e
E aí eu olhei o celular dela, eu olhei o celular dele, e aí ele começou a seguir fulano, ela começou a seguir ciclano, e aí eu chamei ela pra conversar, e eu chamei ele pra conversar, porque onde que já se viu, ela seguia essas pessoas, esse cara é um ex dela, e isso vai levar geralmente pra onde? Vai levar pra uma briga, pra uma discussão. Vai levar pra um lugar onde muitas vezes você acaba dizendo palavras rudes, você acaba ouvindo coisas rudes. Então, esses jogos psicológicos, eles têm em comum o quê? Eles podem ser de primeiro grau, que são interações sociais, a gente entra no elevador, fica aquele silêncio constrangedor, e aí de repente você diz, nossa, hoje tá chovendo, hoje tá chovendo. É uma interação de primeiro grau. A gente ocupou o tempo aqui, né, com algum tipo de interação que não vai levar nada, nem a lugar nenhum, e ela tem um começo, um meio e um fim destinado. As de segundo grau, elas geralmente já começam a ter danos aí irreparáveis. Elas provocam realmente danos psicológicos no outro, danos psicológicos em si mesmo, para as relações, para os relacionamentos, tá? E o nível 3, então, que a gente, dentro da teoria do Eric Berne, fala que é o caráter definitivo da triangulação dramática, que vai acabar em operações, vai acabar em juizado ou no necrotério, tá? E aí eu trouxe alguns exemplos aqui pra gente observar um pouquinho mais, porque para existir de fato uma triangulação, precisam existir pessoas dispostas a jogar, ok? Isso eu realmente gostaria que vocês se atentassem a isso. Para existir a triangulação, precisa existir primariamente a necessidade de eu afirmar esse lugar que eu estou, a necessidade de afirmar a minha posição. Isso então faz com que exista um ganho com isso, tá? E sim, se vocês estão se pensando isso, é porque vocês estão prestando atenção na live, mas sim, se a coisa sempre vai para o mesmo lugar, eu sei que ela vai para o mesmo lugar, vocês precisam começar a admitir que existe sim talvez um ganho nesse comportamento, tá? Mesmo, como Berne diz, que esse ganho seja para afirmar o papel que eu ocupo, mesmo que esse ganho seja para afirmar a posição em que você está. E agora eu já dei um exemplo e vou dar mais um aqui que vai render coisa, né? Mas assim, ó, vamos lá. Olhar pro Instagram da namorada e ficar criticando as decisões que ele toma, ou quem ele segue, ou se ele curtiu, ou se ele não curtiu, ou se ele colocou foto, ou se ele não colocou foto. Tema que geralmente acontece. A outra questão, discutir política no Brasil atualmente, né? Discutir política no Brasil atualmente pode ser considerado, sim, um tipo de jogo, um tipo de isca, né? Brigas de trânsito também. E um outro exemplo também que Berne trabalhou muito foi o próprio alcoolismo, ok? Então vamos olhar um pouquinho agora para esses 4 exemplos aqui e lembrem-se que, do que eu falei, para existir esse jogo precisa existir pessoas dispostas a jogar. Por isso que quando uma pessoa, um membro da família, ele começa a fazer terapia, ele vai para o processo terapêutico, ele começa a entender mais dele mesmo, ele deixa de entrar nesses jogos psicológicos e a família fica em desespero, porque as posições elas podem até se alternar, mas eles sempre vão tentar trazer de volta a pessoa com aquele comportamento específico, porque todo o sistema familiar geralmente se nutre sim desse tipo de comportamento. E inclusive, por exemplo, a pessoa ela vai para a vida adulta porque ela provavelmente aprendeu isso, tá? Então, situações em que às vezes as mães ou os pais falam mal da mãe, né? Ou o pai fala mal da mãe para a filha, ou a mãe fala mal do pai para a filha. Isso também é bastante comum e configura a triangulação, ou seja, vai existir aqui um perseguidor, vai existir uma vítima e vai existir um salvador.
dentro desse processo do Berne de análise transacional, depois veio o Karpman, que desenhou realmente a triangulação dramática. Se vocês procurarem na internet, representado por um triângulo invertido, em que existe então o perseguidor, existe o salvador e existe a vítima, ok? E principalmente pessoas dispostas a encenar essa situação repetidamente. Então, quem está me assistindo aqui, será que vocês já passaram por alguma situação ouvindo o que eu falei até agora aqui na live, em que vocês conseguem ver que uma situação específica da vida de vocês, um comportamento específico da vida de vocês, foi sim uma triangulação dramática, né? Eu já atendi casos, por exemplo, em que a mãe traiu o pai e aí a filha ficava perseguindo a mãe, percebe? Ela era a salvadora e o pai era a vítima. E ao longo da vida, ela foi reafirmando esse papel, né? Colocando os pais nesse lugar e os pais também aceitando ficar nesses lugares, porque era confortável para o pai e porque era confortável para a mãe. Mas por que era confortável? Porque para você ser o perseguidor, olha só que interessante, você se coloca nesse lugar de pai crítico. No caso, ela era a perseguidora, né? E aí, então, ela coagia a mãe. Obrigada, muito obrigada. Ela coagia a mãe, ela intimidava a mãe. E, então, o pai era o salvador porque ele manipulava através da culpa, né? E a mãe era... Desculpa. A mãe, no caso, era a vítima porque ela aceitava a culpa. Então, a vítima, geralmente, ela tem essa culpa e esse medo também. Então, esses papéis, eles podem trocar, eles podem ser alternados, e é sempre importante a gente observar quais são os sentimentos que ficam vinculados a cada um desses papéis, né? Então, lá o papel de pai, ele tem aquele lado crítico, negativo, ele dá carícias agressivas e ele manipula pelo medo. Ou seja, ele coage, ele inibe, ele vai para cima do outro, ele critica, ele fala, ele diz, ele se coloca bastante nesse lugar, então, nesse lugar de perseguidor. E o salvador, então, geralmente são os filhos, às vezes pode ser a esposa, né? Vamos imaginar um caso de alcoolismo. A esposa, ela pode tentar proteger, de repente, o marido, né? Enfim, existem várias configurações que podem acontecer aqui, mas ele dá, né? O salvador, ele dá essas carícias, ele lastima muito a situação, mas ele acaba manipulando pela culpa, né? E, enfim, a vítima, que é a criança adaptada, vamos dizer assim, ela procura essas carícias negativas, ou seja, a vítima, ela se comporta muitas vezes de uma forma que é infantil, sim, porque ela quer receber de alguma forma esse afeto, mesmo que seja um afeto negativo, tá? Através de agressividade, mas sentindo culpa e medo. E às vezes isso pode ser o meio que pode fazer com você, ou às vezes você mesmo se culpando pode fazer isso com você, tá? Então vamos lá, a gente já sabe que para existir uma triangulação, a gente precisa que exista um começo, um meio e um fim que se desenrole geralmente da mesma maneira. A gente sabe também que existem três tipos de graus de jogos psicológicos, jogos sociais. Então, encontrei alguém no elevador, e aí tá tudo bem, tá chovendo, como é que você tá? Os filhos estão na escola, aquela coisa, né? O segundo nível, então, que já começa a ter realmente danos irreparáveis, e o terceiro grau, né, em que a gente vê discussões de trânsito que acabam em morte, discussões em relacionamentos que acabam em morte, enfim. Então, eles são, segundo o Berne, de caráter definitivo. Não tem como você reparar isso, né? E aí, então, essas possibilidades que eu dei de exemplos aqui para vocês, em que você tem uma ação e essa ação, ela vai desenrolar nesses eventos todos, tá? Então, pode ser que sim, você seja a pessoa que vá jogar essas iscas, tá? Por aí, essas iscas para jogos psicológicos, e pode ser que você seja a pessoa convidada para jogos psicológicos, ok?
É importante lembrar sempre que nos jogos psicológicos não existem ganhadores, só perdedores, tá? No entanto, a pessoa que aceita jogar, ela realmente sente que o papel dela, o lugar dela está sendo reforçado, ou a posição que ela ocupa está sendo reforçada quando ela age assim. Então existe sim um reforço, mesmo que psíquico, para que ela continue se comportando daquela determinada forma, tá? E aí que, por isso que muitas vezes algumas pessoas vão para a vida adulta e julgaram a mãe, ou julgaram o pai, e de repente se tornam as pessoas que traem, ou as pessoas que se envolvem em situações de triângulo, ou as pessoas às vezes que têm dificuldade de olhar para a vida pessoal, para a vida íntima, para o casamento, porque ainda está preso nas questões do pai e da mãe. Então a triangulação, ela, além dela ficar se repetindo, né, e às vezes pode acontecer, por exemplo, assim, nessa situação de ciúme, né? Você procura temáticas que vão desenrolar justamente naquele comportamento que você tem. E como que a gente vai evitar, então, que você vai entrando para uma triangulação dramática, né? Porque no final das contas, toda triangulação dramática ela tem uma criança que quer ser repreendida. O Eric Berne, quando ele dá o exemplo, por exemplo, da pessoa que consome álcool, né? Ele usa bastante da teoria dele para falar da pessoa que consome álcool. E ele diz que existe um prazer aqui em ser repreendido, tanto por si mesmo no dia seguinte, né? Então não é o álcool pelo álcool, mas é o dia seguinte. Esse dia seguinte chega e esse dia seguinte vai existir alguém que vai me criticar, alguém que vai me punir, alguém que vai me repreender por aquilo que eu fiz. Essa teoria a análise transacional é do Eric Berne e a triangulação dramática é do diagrama de Karpman, tá? Acho que respondi tua pergunta, né? Acho que era isso, ok? Então, independentemente disso, então precisa existir de fato aqui esse olhar consciente para como a coisa está desenrolando, para como as tuas atitudes estão desenrolando. Então, quantas e quantas pessoas eu atendo, e isso de fato é bastante frustrante, porque a pessoa diz, eu entrei naquela discussão e eu sabia o que a pessoa queria quando eu entrei naquela discussão. Então, por que você entrou? Né? Porque ainda existe uma dificuldade de se autorregular, ainda existe uma dificuldade de compreender que você não precisa reforçar nenhum papel seu, você não precisa se provar para ninguém, você não precisa provar também que ninguém está errado sobre nada. E tomem muito cuidado, porque quando vocês então entram nesses jogos psicológicos, a coisa ela sempre vai se desenrolar para um fim que não é um fim saudável. E você provavelmente já teve inúmeras provas disso. Então, quando você vive uma situação em que você já teve inúmeras provas de onde esse caminho vai te levar, é mais saudável aqui se perguntar, eu tenho realmente necessidade disso aqui? E essa é uma pergunta que vai gerar saúde, porque a partir do momento que você gera consciência das suas escolhas, você simplesmente pode olhar o movimento do outro sem que você se envolva com aquilo, sem que você precise ser essa pessoa que vai criticar, que vai punir, porque sim, a pessoa que se vitimiza, ela está se infantilizando de alguma forma e ela também espera. Agora vamos imaginar que de repente você é a pessoa que chegou atrasada na reunião e a reunião estava rolando e pode ser que você tenha uma frequência de se atrasar, pode ser que sim, que isso seja um sintoma, mas pode ser que aconteceu uma eventualidade. Você é uma pessoa comprometida, você nunca se atrasa e você se atrasou. Não interessa, entende? Uma pessoa que quando você chega na sala de reunião e ela diz para você, na frente de todo mundo, nossa, mas isso são horas de chegar, ela não tá querendo criar consciência. Ela tá querendo criar um campo de guerra.
ela está querendo criar uma situação em que você se rebele contra ela, em que você se revolte contra ela e você tenha um determinado tipo de comportamento que faz com que ela possa ficar em paz com ela mesma. É uma coisa doentia, com certeza que é doentio sim, porque aqui existe uma inabilidade de criar outras formas de se comunicar, outras formas de ser assertivo, e a pessoa, ela então se utiliza dos jogos psicológicos apenas para realmente reafirmar a posição que ela tem e as atitudes dos jogadores. Então tome muito cuidado, e se você é essa pessoa que faz isso, considere de fato começar a fazer um processo terapêutico para que você comece a compreender que existem outras ferramentas que você pode se utilizar que não sejam criando cenários dramáticos, incluindo drama para sua vida, incluindo sofrimento para as pessoas à sua volta e que não vão levar a lugar nenhum que não seja sofrimento e dor, tá? Então, quando uma pessoa está fazendo o processo terapêutico, ainda ela vai passar. Vamos supor que você seja uma pessoa que às vezes já aceitou, muitas vezes já provocou situações de jogos psicológicos, mas você vai fazendo o teu processo terapêutico, você começa a entender, e isso é muito legal no processo terapêutico, você começa a entender qual que é a tua necessidade em participar de uma triangulação dramática. Qual que é a necessidade que eu tenho inconsciente que faz com que eu olhe, tem várias pessoas solteiras, eu olho justamente para as casadas, ou que de repente eu tenho uma companheira, eu gosto da minha companheira, mas eu fico flertando com outras pessoas. O que faz, qual que é a motivação minha que está por trás disso, que faz com que eu tenha esse comportamento que me leva à ruína? E esse entendimento terapêutico, ele realmente faz toda a diferença, porque aí você começa a sair de um script pré-determinado da vida e começa a agir então com consciência naquilo que você se propõe a fazer do que tem valor para a sua vida. Percebem a diferença disso? Então a triangulação dramática, ela é de fato patológica, né? Ela é de fato danosa, por quê? Porque ela não promove o olhar para a solução, né? E por isso que se fala que quando a gente olha em situações de relacionamentos, estamos falando de triangulação aqui, ok? Em situações de triangulação não existem vítimas, né? Porque esses papéis às vezes eles se alternam, mas as pessoas de alguma forma aceitaram implicitamente, inconscientemente viver e reproduzir essa situação. Então eu preciso saber qual que é esse lugar, o que eu penso, como é que está o meu senso de autoimagem quando de repente eu me envolvo com uma pessoa que é casada e aceito ficar nesse lugar. Ou de repente, como eu disse, quando eu provoco situações em que eu vou chegar atrasado numa reunião, de repente isso acontece várias vezes, pode ser que não aconteceu só uma vez, e talvez tenha um fundo de verdade naquele seu colega, e talvez tenha um fundo de prazer quando eu chego na reunião e ele diz aquilo e eu posso revidar o que ele falou e me validar. Então, tomem bastante cuidado com isso, porque a gente está imbuído, né, desse sentimento de raiva, desse sentimento de que estou fazendo certo, de que eu estou fazendo justiça. Essa sensação, ela dá uma força, né? Muitas pessoas que eu já atendi, elas falavam assim, mas na hora eu falei mesmo, eu disse mesmo, onde que já se viu a pessoa fazer isso, aquilo. Você não é o pai de ninguém. Eu sempre reforço aqui com vocês o como é importante a gente sempre se perguntar se dentro do que eu vejo no outro, eu estou ok com isso que acontece, eu fico ok com isso que acontece. Porque se não fica, então eu preciso começar a me considerar, reconsiderar o papel, o lugar onde você ocupa nessa relação e se perguntar, opa, peraí, mas eu tô agindo que nem um pai, eu tô agindo que nem uma mãe, é isso mesmo? É para esse caminho que eu quero ir? Né? Alguns casais, às vezes, recentes e alguns casais antigos, por exemplo, trazem queixas de que minha esposa reclama que eu não ajudo com uma coisa aqui, ou que eu deixo as meias espalhadas pela casa, e volta e meia ela tá me cobrando sobre esse comportamento. Pois é, mas aqui a gente tem uma encenação, né?
Então, qual que é a tua responsabilidade na manutenção desse jogo? Qual que é a tua responsabilidade na manutenção, inclusive de reafirmar o comportamento dela, de criticar uma coisa, porque às vezes tem gente que diz assim, ah, mas era simples, eu consigo resolver isso, então por que você não resolve? Porque existe um prazer mórbido em ser repreendido, porque existe um prazer mórbido em receber esse lugar onde eu sou culpado, onde eu sou recriminado. Tome muito, muito cuidado com isso, porque é muito mais desafiador a gente rumar em direção à felicidade. É muito mais desafiador a gente rumar em direção a olhar a solução. E essas coisas todas que se repetem, elas mantêm a gente que nem aquele ratinho que fica preso na gaiola, sempre fazendo o mesmo comportamento, as mesmas coisas. Isso não é vida, isso não é saudável. Então, comecem, né? Comecem quando? Comecem pegando um papel e anotando as coisas que vocês observam aqui. Na live desses dias eu falei, não adianta a gente só ter um nível de inteligência e capacidade para entender cognitivamente as coisas, a gente precisa vir para a vida prática. E olhando aqui para o que a Vanessa está dizendo para vocês de triangulação dramática, e a Vanessa falou de que um jogo é uma série de transações que se complementam, mas que vão desenrolar para o mesmo desfecho de sempre, né? Ou seja, toda vez que eu vou na casa do meu sogro, ele fala do P, ou do Lula, ou do Bolsonaro, ou de quem quer que seja, e a discussão sempre vai virar uma briga. Pois é, mas isso aconteceu 1, 2, 3, 4 vezes. Qual é o seu gozo nessa situação? Qual é o seu prazer nisso? E se você tirar o prazer, o que você consegue contribuir nessas conversas que não seja uma provocação, que não seja o lugar de salvador, nem de vítima, nem nada assim. Ok? Eu espero que tenha feito sentido aqui essas conversas. Então, eu dei o exemplo também de situações que acontecem no cotidiano muito recorrentes em que você estabelece essa triangulação dramática. Falei também de novo que as triangulações, os jogos psicológicos, eles têm um objetivo de entretenimento, vamos dizer assim, como se eles tivessem que ocupar o tempo das pessoas, ok? Então, observem com o que vocês estão ocupando o tempo de vocês, as interações de vocês. São interações saudáveis? São interações produtivas? Né? Por exemplo, outra interação que acontece muito, não é o tema dessa live de hoje, mas a fofoca. A fofoca não deixa de ser um jogo também. Ela também é um tipo de transação, mas ela também não vai levar a lugar algum, né? Mas é uma forma de preencher o tempo. E por que se utiliza dessas formas de preencher o tempo e não de outras saudáveis, que é a pergunta que eu quero que vocês levem para casa hoje, pensem. Por que eu preciso me nutrir de coisas que estão me destruindo, de coisas que estão destruindo o teu relacionamento afetivo, o teu relacionamento com os seus pais, com os seus familiares, sendo que de repente você poderia fazer a terapia e encontrar alternativas para lidar com essa situação ou propor encontros diferentes. Esses dias eu atendi um rapaz, ele fez o processo terapêutico dele. E quando ele veio para a terapia, eles dois tinham brigas homéricas, brigas terríveis. E esses dias ele veio para a terapia e me contou que eles fizeram um passeio juntos. Um passeio juntos em que eles conversaram sobre a vida do pai deles, sobre as coisas. Isso é rico, isso fica no nosso coração de bom. Mas para ele chegar nesse resultado, ele precisou trabalhar com todos esses outros aspectos que dizem respeito sim a ele. No relacionamento não existem vilões e vítimas, embora possa acontecer quando vocês se utilizam desse tipo de jogo psicológico negativo, em que o final é a destruição do outro, a autoafirmação de si mesmo, né, a afirmação da posição que eu ocupo aqui, né, aliado a esse vigor que se tem muitas vezes, né, necessidade de autoafirmação, que é perigosíssima. E aí, se você não assistiu a minha série de lives sobre
o ego, acho que vale a pena assistir toda a série e entender um pouquinho mais sobre você, para que você comece a se colocar no mundo de uma forma que seja realmente mais saudável, de uma forma em que você olhe para soluções e não se sinta preso em padrões de comportamento que no final do dia você acaba se sentindo culpada e você diz, caramba, eu só fui passar o final de semana com os meus pais e no final acabei me sentindo mal porque eu briguei com o ciclano, com o beltrano e não sei quem disse não sei o que para não sei quem lá, né? E tem clientes meus às vezes que falam até que as pessoas pegam facas e se ameaçam mutuamente, olha a que ponto se chega. Então tome muito cuidado com isso, observem sempre a responsabilidade de vocês nessas dinâmicas e vamos gerar mais consciência através da nossa ação, ok? Ok, alguma pergunta por aqui? Não? Então, eu tenho outras, hoje o dia tá bem corridinho, mas eu não queria deixar de fazer live aqui, porque eu gosto também de vir aqui ver vocês, saber como vocês estão, mas parece que tá todo mundo bem hoje, né? E, então eu vou encerrar aqui também pelo YouTube, tchau! Vou encerrar aqui também pelo Instagram, obrigada pela presença de todo mundo. E aqui também a série está disponível lá no meu canal do YouTube, Glória, @Vanessa Sander Psicóloga. Tem uma série lá completa de aulas sobre o ego. Tem uma série também sobre o tipos de apego e uma série também sobre como manter-se motivado em tempos desafiadores. As séries todas foram feitas assim, pensando com bastante carinho, que vocês cada vez, né, lembrem de se instrumentalizar mais cognitivamente, né? Obrigada, Isaac, Deus abençoe você. E abençoe todo mundo também que assiste as minhas lives, né? Mas lá você consegue assistir. Se você não encontrar, Glória, volta aqui, eu não sei se você já tá me seguindo, né? As lives também estão disponíveis lá no Instagram, a Psicóloga Vanessa Sander. No YouTube é o contrário, Vanessa Sander Psicóloga, e no Instagram é Psicóloga Vanessa Sander, ok? Obrigada pela presença de todos vocês, um beijo e até amanhã. Vai lá e depois me conta se você encontrou, se não volta aqui, e se precisar de alguma ajuda, eu também aceito sugestões para as próximas lives. Essa série inclusive foi uma sugestão de um seguidor, e vocês sempre contribuem muito aqui comigo também, tá bom? Um beijo para todos vocês e até amanhã. Tchau!